Foi ou não foi? Eu até tentei dar pro cara, mas assim, eu quero dar Adriano Galisteu. Eu falei, então tudo bem. Se quiser. Não entendi. Aqui de cima não dá para entender o que ele está falando. Não, o cara me disse esse microfone branco. Eu disse, parece o microfone da Xuxa, eu não gosto de usar ele. O cara falou, não, é da Adriano Galisteu. É um muito querido. Aí ele subiu aqui e disse, quer o meu microfone? Ele falou, não, é da Adriano Galisteu. Bom, o importante é o principal e o resto é secundário, amém? Eita, nós! Vamos ficar de pé um pouquinho. Faz uma massagem no irmão que está na sua frente, assim faz. Não é para dar cosquinha não, hein? É homem com homem, mulher com mulher. Ou esposa com marido. Dá uns tapas de amor aí, ó. Agora vira para o seu irmão e fala, você é um fofo. Ai. Pode sentar, de preferência na cadeira, né? Tinha um menino, eu sou conhecido como pastor que conta piada sem graça. Então, quanto mais sem graça, aí a turma dá risada. Se for piada engraçada, aí a turma não dá tanta risada. Tinha um menininho que ele foi comer um creme com uma pinça. Aí a mãe, não, tirou a pinça, deu uma colher para ele comer o creme. Sabe qual a moral da história? O creme não com pinça. Acho que tem gente que não entendeu, né? Vamos ter que representar, para você explicar, né? Tá bom. Irmãos, eu não falei dos mansos, né? Eu pulei o manso. Vocês querem saber o que é ser manso? Algumas pessoas pensam que ser manso é uma pessoa que tem autocontrole, né? Uma pessoa que tem paciência. E algumas traduções dão essa ideia de alguém que, né, é gentil, consegue tratar as pessoas bem, que não vai tratar as pessoas, né, de forma agressiva e tal. Mas você sabe que você pode estar sendo gentil e estar fervendo de raiva. Você pode estar sendo paciente, mas tá por dentro mordido, não é? Mansidão não é autocontrole de emoções, ok? A mansidão tem dois pilares. O primeiro é a humildade. Por que humildade? A humildade se contrapõe ao orgulho. E o orgulho é que faz você ser agressivo, ser reativo, ser bravo, tudo está como o Manassés falou. O orgulho é a raiz de todos os pecados. E a humildade então se contrapõe ao orgulho humilde, né? Ele é manso. E outro pilar é a fé em Deus, é confiança em Deus, porque a fé se contrapõe à impaciência, porque você sabe esperar, você confia em Deus, você espera em Deus, e aí você não fica ansioso. Então, os dois pilares da mansidão, por incrível que pareça, é humildade e confiança em Deus. Então, todos esses valores aqui, basicamente,
são valores do reino, que é a compaixão, o amor ao próximo, é a empatia com as pessoas que estão sofrendo. Tudo isso tem a ver com o amor ao próximo, que leva a compaixão, que leva a chorar com os que choram, leva a ter misericórdia. Então, os valores do reino estão ligados ao amor, à compaixão, à humildade, né? E agora eu quero falar um pouco, deixa eu avançar aqui. Eu vou avançar. Por que nós, quando você lê a Bíblia, presta atenção nessas conjunções, nas preposições, né? Então tem um porquê. Por que você vai ser bem-aventurado se você for perseguido, injuriado, disserem todo o mal contra você? Por que você será bem-aventurado? Tem uma explicação, e a gente não percebe qual é o porquê que a gente vai ser bem-aventurado. Olha só o que o texto diz: regozijai, exultai. Isso é mais do que você ficar alegre, contente, mas é uma alegria assim, tipo quando o Brasil vai ser campeão do mundo contra a Argentina, e na prorrogação, no último minuto, o cara faz o gol, ainda um gol de mão, e ganha a Copa. Aí você pula, grita, rola no chão. É regozijar, uma alegria extravagante, uma alegria extrema. Por que você vai regozijar e exultar? O cara podia só falar exultai ou regozijai, mas ele colocou as duas. Regozijai-vos e exultai. Por quê? Porque grande é o vosso galardão nos céus. Tem gente que não ficou muito contente com isso. Só isso? Eu vou me alegrar por causa disso? Irmãos, uma coisa que pouca gente enfatiza na igreja é as recompensas eternas. A nossa vida aqui na terra, a partir do momento que você se converte, ela está conectada com a eternidade. E tudo que você faz vai gerar galardão lá no céu. Não tudo, eu vou explicar o que vai gerar, mas a alegria é que você vai ter uma grande recompensa no céu. O foco do Evangelho não é a terra. O foco do Evangelho não são as bênçãos terrenas. O foco do Evangelho não é a prosperidade material. O foco do Evangelho é as coisas eternas. Aí que está a grande mudança na visão de quem realmente entendeu o Evangelho. Porque o fundamento do Evangelho está a eternidade e as coisas eternas. Você não vive mais para as coisas desse mundo. Você vive para conquistar as coisas eternas. O que fala
Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis o quê? Aqui na terra, mas ajunteis tesouros. Por quê? Ele dá um porquê. Por que isso? Por quê? Aonde está o teu, estará também o teu. Aonde o teu coração tem que estar? Lá, nas coisas eternas. E se você não colocar o teu coração nas coisas eternas, sabe o que vai acontecer? Você vai colocar nas coisas terrenas. E pergunto eu, aonde está o teu tesouro? O tesouro é algo que você valoriza, algo que tem valor tremendo para você. Existe aquela parábola da pérola, que o cara, ele encontra o grande tesouro no terreno. Aí ele vende tudo que ele tem para poder comprar aquele terreno, porque ali naquele terreno tem um grande tesouro. Então, o que acontece? A coisa, o teu tesouro, que você abre mão de tudo, está lá, e não aqui. Mas nós não vivemos assim, não nos ensinam assim, não nos instrui a isso. Por isso que a maioria dos cristãos estão vivendo para conquistar uma prosperidade terrena, estão vivendo para conquistar coisas aqui na terra. Mas o teu coração não pode estar nas coisas desse mundo. O teu coração tem que estar nas coisas eternas. Então, o porquê é que quando você está sofrendo, quando você está sendo perseguido, quando você está sendo injustiçado, você está gerando coisas eternas na eternidade. Jesus diz que teremos galardão, recompensas eternas, mas Ele será a nossa grande recompensa, a nossa grande herança. Aqui, Ele esclarece que a verdadeira felicidade está fundamentada o quê? Em recompensas eternas e não nas coisas terrenas. Esse enfoque na eternidade mostra que a verdadeira felicidade é sustentada por promessas eternas que não se abalam, que vão além do que o mundo pode nos oferecer. Essa perspectiva de felicidade é um convite para confiarmos em algo imutável, que é o caráter e as promessas de Deus. Quando nos apegamos às coisas eternas, como Jesus ensina, encontramos uma felicidade que permanece, porque nossa esperança e segurança não estão nas circunstâncias mutáveis, nas circunstâncias imprevisíveis do mundo, mas em coisas eternas que transcendem a tudo. Aonde está focada a tua felicidade? Esse é o Evangelho. O Evangelho é a vida eterna. A vida eterna não pode ser a cereja do bolo, que a gente vai lá no finalzinho da nossa vida, a vida eterna. Não, a vida eterna é a cereja e o bolo. A coisa mais preciosa que você tem é a vida eterna. Quanto que as pessoas não pagariam para ter uma vida eterna? Quanto que custaria isso? Não há dinheiro que consiga pagar ou comprar, alguém ter dinheiro para comprar. É algo que não tem preço. E Deus nos dá isso graciosamente através de Cristo. E olha, diz assim, tudo que é dado de graça, né, ninguém valoriza.
Você não tá... Quantos aqui valorizam realmente a vida eterna? Quantos aqui estão focados nas coisas eternas? Quantos colocaram o seu coração na eternidade? E está ajuntando. Quantos? Você está ajuntando tesouros lá no céu? Você está gerando galardões lá no céu? Então, a segunda coisa que nós temos que entender é gerar coisas eternas. Como que a gente gera coisas eternas? Então, tem muita gente sendo perseguida, injuriada, chorando, e que não serão bem-aventurados, que não estão gerando galardões. Não é todo mundo que é perseguido, que está chorando, que está sofrendo, que vai gerar galardões lá no céu. E tem muita gente aqui na igreja que está sofrendo, que está passando por perseguições, mas por culpa própria. E eu vou te dizer o seguinte, na minha vida como pastor, conhecendo os membros da igreja, os caras que mais sofrem dentro da igreja são os mais problemáticos. Ele está sofrendo porque é pecador, porque é mentiroso, porque é malandro, porque quer ganhar dinheiro, está sofrendo por causa disso. Não é verdade? Os líderes sabem disso. Então, essas pessoas não estão gerando, através do seu sofrimento, do seu choro, da sua dor, não estão gerando tesouros lá no céu, não estão gerando galardão. Por que então? Aí vem duas expressões, por causa, tem dois por causa no texto. Então, há uma causa ou duas causas que vão nos fazer ser bem-aventurados. Engraçado que a gente lê o texto e não presta atenção. Olha que o texto diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Então, se você está sendo perseguido, se você está sendo afligido, porque você está vivendo essa justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus, você está gerando tesouros lá no céu. E tem, então, a justiça, né? E o outro, por causa, que é bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Engraçado, quando você lê o texto, você tinha percebido isso? Você vê como é que a gente lê a Bíblia e não entende. Não está claro? Estou inventando alguma coisa aqui? Não, está claríssimo. Tem um porquê e tem dois por causa. Então, o que significa? Mais felizes os que choram, os injustiçados, os injuriados, os perseguidos, quando disserem todo mal contra você, se assim o fizermos por causa de Jesus Cristo. Você está sofrendo por causa de Jesus? Você está passando perseguição por causa de Jesus? Você se alegre, você se regozije, você exulte, porque você está gerando tesouros lá no céu. Sabe que eu estava vendo, eu estou estudando Hebreus junto com o pessoal meu lá da microcélula. E lá tem em Hebreus fala que Jesus Cristo, ele sofreu.
né? A gente pensa que Jesus era o cara perfeito, que sofrimento nenhum abalava ele, né? Mas ele chegou a sofrer, a derramar lágrimas e a quase desistir de morrer na cruz. Então Jesus Cristo sofreu, e o texto diz que ele aprendeu a obedecer pelo que ele sofreu. Quer dizer, Jesus, sendo Jesus, ele teve que aprender o que é obedecer, não na coisa boa, só, né, bênção, só sucesso, só vitória. Não! Ele aprendeu a obedecer o quê? Debaixo de dores, de sofrimento, de derrotas, de humilhações. Foi ali que ele aprendeu a obedecer. Então, naquele dia, Deus me mostrou uma coisa: o sofrimento, você sabia que ele está mais presente na sua vida do que você imagina? Todo dia você está sofrendo. Por exemplo, quando você acorda, não é um sofrimento? Hã? É ou não é? Tem dia que você fala, não vou sair daqui, ninguém me tira daqui. E trabalhar não é um sofrimento? Às vezes andar no trânsito, você está dirigindo, você está sofrendo. Aí você esqueceu de pagar um boleto. Aí não dá para pagar o boleto online mais. Você tem que ir no banco. Ai, é um sofrimento. Então, tudo vai virando um sofrimento. O sofrimento está presente no seu dia a dia. Você sabe aquela história do sapo? Que você põe o sapo na água quente, ele pula. Mas se você botar ele na água fria ali e for esquentando, ele vai ficando até ser cozinhado. Então, é isso que o mundo está te fazendo, está te cozinhando. E você não percebe. Mas hoje você não teve algum tipo de sofrimento? Alguém que te pressionou? Alguma dificuldade, o carro que quebrou, né? Alguém que deixou de fazer um negócio e você tem que ir lá fazer. Tudo vai girando sofrimento. Conseguiu enxergar isso na sua vida? Todo dia você está sofrendo. Essa semana você não teve sofrimento, vários tipos de sofrimento, só que você está que nem um sapo na água, vai esquentando um pouquinho, e você está, de repente você vai ver, você está o quê? Você está estafado, você está cansado, e aí você vai dormir, você não consegue descansar mais. O Augusto Cury, eu fui conversar com ele num lugar lá onde ele estava dando palestras para diretores e gerentes de RH. E aí ele foi fazendo perguntas. O que ele diagnosticou com as perguntas? Que todos aqueles diretores e gerentes estavam estressados. Que eles devem cuidar da parte emocional dos funcionários, mas eles mesmos estão estressados. E eles não tinham consciência disso, até que o Dr. Cury começou a fazer perguntas para eles. Falaram: olha, eu acabei de constatar que todos vocês aqui estão estressados. Então, talvez você está estressado, você já está cozinhado e não sabe. Agora, sabe o que Deus me falou? Primeiro ele me mostrou que o sofrimento está mais presente na minha vida do que eu imagino. Vocês conseguiram enxergar isso? Agora, quantos desses sofrimentos está gerando galardão lá no céu? Eu vou te dizer, quase nenhum. Então, o que eu estou querendo ensinar a vocês aqui agora?
começa a sofrer para a glória de Deus. Começa a sofrer o que você vai sofrer por causa de Cristo, por amor a Cristo, por causa da justiça de Cristo. Você vai começar a gerar, vai começar a fazer, sabe quando cai aquele de lenho? Plim, 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 plim. Vai ter plim, 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 assim, adoidado, todo dia. Por exemplo, eu faço academia, eu vou caminhar. Hoje eu estava falando, fiz 1000 metros nadando e caminhei 8 quilômetros. Então, eu vou dizer, hein? É um sofrimento. Você está lá nadando, você vai fazer. Quem faz musculação aqui? Olha, bastante gente. Quem faz caminhada aqui? É um sofrimento. É ou não é? Ou é gostoso, delicioso? Não. Tem vontade de você falar, acho que hoje eu vou fazer. Você faz 3 quilômetros, 4 quilômetros. Não, hoje eu vou fazer só um. Ou você está lá querendo terminar os 4 quilômetros, aí chega no terceiro, não estou aguentando, vou parar. Porque é um sofrimento, é uma luta. Verdade ou não? Você está fazendo musculação lá, tem hora que você, acho que hoje eu não aguento fazer. Tem dia que você está mal, é sofrimento. Então eu vou para a academia, eu começo a glorificar a Deus, sofrendo, glorificando a Deus. E eu estou fazendo isso, por quê? Porque eu tenho convicção que Deus vai usar a minha vida muito mais nos meus últimos anos de vida do que Ele me usou toda a vida passada. E eu estou me preparando fisicamente, estou me cuidando fisicamente, porque eu sei, Deus colocou coisas na minha vida e está trazendo tantas revelações, porque eu creio que Deus está me preparando. Uma coisa interessante, quando eu gravei o meu primeiro CD, eu peguei ele na mão e orei para Deus assim: Deus, não deixa esse CD me desviar. Por quê? Quando você grava um CD, você quer que todo mundo ouça, que toque nas rádios, que as pessoas, você ouviu, você gostou, tal. Você começa a se preocupar demais. Então orei, Deus, não deixa esse CD dominar o meu coração. Mas eu fiz uma outra oração: Deus, se o Senhor tivesse permitido, você sabe com quantos anos eu gravei meu primeiro CD? Sabe quantos anos? 45 anos de idade. Você acha? 45 anos de idade é hora de começar a gravar CD? Está mais na hora de aposentar. E aí eu comecei a gravar meu primeiro CD com 45 anos de idade. Aí eu falei assim: Deus, puxa, se o Senhor tivesse dado a oportunidade de eu gravar com 10 anos antes, com 35 anos, eu poderia estar fazendo bem mais. Aí o Asaf começou com 20, 19 anos. Olha o que ele está fazendo, né? Se o Senhor permitisse eu gravar com 20 anos antes, né? Com 25 anos, eu estaria fazendo muito mais. Sabe que Deus me falou? Falou o seguinte: Massal, Jesus, Ele fez tudo que Ele precisava fazer em 3 anos. E a gente, com 10, com 20, com 30 anos, não fazemos nem um pingo daquilo que Jesus fez. Então, sabe o que eu entendi? E que eu estou entendendo? Deus vai te preparar. Deus preparou Jesus 30 anos para Ele ter 3 anos de ministério. Eu sinto que Deus está me preparando. E talvez seja 1, 2, 3 ou 5 anos, não sei.
Mas o melhor está para acontecer. Entendeu? Então, Deus está preparando. Você está sofrendo, você tem que aprender com todo sofrimento, começar a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, a sofrer por causa do amor a Cristo, por causa da justiça de Deus. Porque senão, você está aí sofrendo à toa. Vocês estão enxergando quanto sofrimento você está passando na sua vida? E que você não está gerando nada lá na eternidade. Então, as duas coisas têm que acontecer junto. Por causa da justiça, porque você pode sofrer por causa da justiça de Deus, mas tem que sofrer por causa da justiça de Deus, por amor a Cristo. Entendeu? Porque é possível você sofrer por causa da justiça de Deus, mas não ser por causa de amor a Cristo. Então, o que vai gerar galardões são essas duas coisas. E o seu grande desafio, o que é? Gerar tesouros lá no céu. Aí alguém falou assim, Marçal, mas não é meio egoísta isso aí? Você viver na terra pensando em gerar coisas lá para você na eternidade? Parece um negócio egoísta, né? Não é? Você viver agora, não, agora o Marçal falou lá, tal, eu aprendi, agora eu vou, né, ficar gerando. Então parece uma coisa egoísta, você está gerando galardão lá no céu. Só que tem um porém. O que gera galardão no céu é quando você faz as coisas não pensando em você. É quando você faz querendo abençoar o próximo, focando no próximo e focando em Deus. Porque tudo que você fizer na terra, mesmo que seja o bem, focando em você, não vai gerar tesouros lá no céu. Não é interessante isso? Ao mesmo tempo você quer gerar ali, mas para gerar você não pode focar você. O foco é o outro, é o próximo, o foco é a glória de Deus. Amém? Uma coisa é sofrer por ser egoísta, orgulhoso, ganancioso. Outra coisa é sofrer por causa da justiça de Deus e por causa de Cristo. Não somos masoquistas que gostam de sofrer, mas se passarmos por tudo isso, por causa da justiça de Deus e de Cristo, estamos gerando coisas eternas. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que a perseguição, o sofrimento, começou já na igreja primitiva. Desde que a igreja primitiva começou, Paulo, Pedro, Tiago, João, todos eles foram perseguidos, e dos 12 apóstolos, 11 morreram, foram mortos, foram martirizados. Só João que morreu de velhice, mas tentaram, segundo a tradição, tentaram acabar com a vida dele. Jogaram ele num tonel de óleo e ele sobreviveu. Então, todos os discípulos, os apóstolos foram martirizados. A igreja veio sendo perseguida. Você vê até hoje cristãos sendo injustiçados e mortos. E com certeza, mesmo aqui no Brasil, você passa por perseguição. Eu trabalhava numa construtora lá em Rondônia. E lá no escritório, eu estava até falando que o padrão moral do pessoal aqui do norte é bem mais baixo que lá do sul. Então lá no escritório, chegava sexta-feira,
todo mundo do escritório, os engenheiros, iam para o bar beber e acabavam caindo em orgias sexuais. E eu não ia, primeiro, não bebo, então eu não ia beber, e eu não ia participar disso. O que acontecia? Eles me tratavam pior do que os funcionários do escritório. Eu estava num porto, construindo um porto lá de Porto Velho, Rondônia. Eu fiz grande parte da construção do porto lá de Porto Velho, na capital, né, de Rondônia. E eu estava isolado lá. E os caras pegavam carro, levavam os funcionários de carro, a secretária, o auxiliar, todos eles iam de carro e traziam. E eu tinha que me virar, às vezes pegar um ônibus para tentar ir para casa para comer e voltar. Eles me desprezavam, eles me destratavam. Por quê? Porque eu não fazia parte do grupo deles. Então, mesmo aqui no Brasil, você vai ter perseguição. Talvez você está trabalhando numa empresa onde as pessoas estão te destratando, porque você é um cara honesto, um cara correto, e os outros são tudo desonesto. Eu fui engenheiro de uma prefeitura e eu estava moralizando a questão de habite-se. E estava exigindo todo mundo construir de acordo com as plantas. Aí tinha 10, pessoas da cidade de mais posses, construindo casa num condomínio, e eles entraram com pedido de habite. E eu mandei um recadinho para eles: se não regularizar as plantas, eu não vou dar habite. O que eles fizeram? Foram em cima do prefeito e exigiram que o prefeito forçasse eu a dar o habite para eles. O prefeito foi lá na minha sala e falou: Massal, assina esses habites, libera esses documentos para essas pessoas aqui. Eu falei: de jeito nenhum. Eu estou exigindo do Joãozinho, do Pedro, do Antônio, e eu vou exigir o mesmo. Não acho justo eu liberar o habite só porque esses caras têm mais dinheiro. E ele falou: assina isso. Eu falei: eu não vou assinar. Se o senhor quiser, o senhor assina, mas eu não assino. Ele ficou tão nervoso que, quando eu estava andando no corredor e ele vinha de lá, sabe o que ele fazia? Ele andava olhando para a parede assim, ó, para não poder cruzar os olhos comigo. Tal foi a revolta dele comigo. E aí eu fui na sala dele conversar com ele e explicando, então, por que eu estava, trabalhando desse jeito. E quando eu expliquei, ele falou assim: Massal, o seu cargo é político. Eu falei: não, meu cargo não é político, meu cargo é técnico. Ele falou: não, é político. Eu falei: não, é técnico. E ele falou assim: você não serve para trabalhar aqui, você está despedido. Eu nunca fui despedido na minha vida. É uma sensação, gente, horrível você ouvir: você está despedido. É uma sensação tão ruim. Você está afim de servir a Cristo? Você pensa que é só nos países ali que a pessoa é perseguida? Aqui no Brasil. Então, às vezes é melhor. Muitas pessoas não falam nem que são cristãos aqui, porque não querem ser perseguidos, ridicularizados, etc. e tal. Mas a perseguição existe, a pressão virá para você subornar. Eu estava construindo um banco Itaú, para você ter uma ideia. Meu chefe falou: olha, Massal, você tem que subornar o fiscal do Banco Itaú para liberar mais dinheiro para nós estamos precisando de dinheiro urgente. Ele queria que eu subornasse o fiscal. Eu falei assim: olha,
isso eu não vou fazer. O cara, mas como não? E pá, o cara brigou comigo, me forçou, queria que eu fizesse. Eu falei assim, eu não faço. Se você quiser fazer, você faz, mas eu não faço esse tipo de coisa. Eu corri o risco de ser mandado embora também. Você está Irmão, a perseguição sempre existiu e existirá. Se você, a palavra de Deus diz assim, aqueles que quiserem viver piedosamente, o que acontecerá? Serão? O que Jesus disse? Que se eu fui perseguido, vocês também serão o quê? Irmãos, não se assuste, mas se você quer ser fiel, andar segundo a justiça de Deus e viver centralizado, fazer tudo por causa de Cristo e para Cristo, talvez você vai perder uma promoção, talvez você vai perder um grande negócio, talvez você vai perder o seu emprego. Você está disposto? Então, é fácil falar de ser cristão, mas na hora que a gente tem que assumir, muitos estão dando para trás. Para você ter uma ideia, hoje, ser cristão por exemplo, tem gente que fala assim, o cara quando fala é cristão, nem quero contratar. Por quê? Porque hoje, ser cristão é sinônimo de tranqueira. Eu fui convidado por uma amiga que ela foi nomeada conselheira de uma grande empresa do ramo de agronegócio. E ela me convidou para dar uma palavra. E eu fiquei num hotel lá, e aí me ligaram dizendo, pega carona com fulano de tal. Era um empresário que trabalhava na área de flores e que era meio conhecido, uma pessoa abastada. E eu estava no carro com esse cara aí, ele e a esposa, e nós estávamos indo para o evento. E ele virou para trás e perguntou, e ele sem virar para trás perguntou, o que você faz? Aí eu falei assim, eu sou pastor. Ele virou para trás assim, olhou para mim e disse bem assim, dando risada, então você deve ganhar muito dinheiro, hein? Olha a imagem que o empresário, cara importante na cidade, cara com bastante recurso, ele tem da gente. E depois, eu cheguei no local, dei a palavra, e o pessoal daquela família lá, que eram os donos da empresa, que são super respeitados, me trataram tão bem, que ele ficou envergonhado, porque ele viu quanto aquela família me respeitava e me amava. E aí na volta, quando nós estávamos voltando, eu vi ele, olha, eu queria pedir desculpa, realmente eu não fui correto, tal. O cara pediu, ficou envergonhado. Eu fui abrir uma conta no Banco Itaú, da igreja. Aí levei o estatuto, para abrir. Aí o cara pegou o estatuto, foi lá conversar com o gerente principal, tal. Aí ele voltou, sabe o que ele me disse? Que eles não estavam abrindo conta para organizações religiosas. Você acredita? Agora, por que eles não estão fazendo isso? Porque os pastores, a igreja está dando o cano, o banco não quer, um banco como Itaú não quer mais conta com igrejas. Não sei se foi específico daquele banco, ou se foi uma norma para todos os bancos. Mas o que eu quero dizer? Viver o evangelho, viver esse padrão de justiça, vai levar
muitas vezes a perseguição, a injustiça, a perder negócio, a ser mandado embora. Agora pergunto eu, vocês querem viver esse evangelho? Estão dispostos a pagar o preço? Eu quero, aleluia, glória. Mas na hora que vem a conta a gente gela. E é isso que está acontecendo lá fora. Os cristãos estão dando péssimo testemunho. A gente fala a frase homens de caráter, mas o que nós estamos mostrando? Que a gente não tem caráter, a gente mente, a gente manipula, a gente faz um monte de coisa errada escondida. Então, nós vivemos aqui na terra não para conquistar as coisas aqui. Hoje as igrejas estão despertando. As pessoas, não, você vai comer do melhor da terra, você vai alcançar não sei o quê, você vai conquistar isso, você vai ser cabeça e não cauda, que Deus vai te colocar, né, lá nas estrelas, vai te exaltar, em pé. Hoje os pregadores estão o quê? Levando a gente a se conectar mais ainda com as coisas desse mundo. Agora, quem que fala disso aqui? Essa é a verdade. Você não está aqui para conquistar coisas desse mundo. Não ajunteis tesouros aqui na terra, ajunteis tesouro lá no céu. Quando ele diz, em primeiro lugar, lá em Mateus 6,33, no Sermão do Monte, o que ele diz? Em primeiro lugar, o quê? Teu reino e a tua justiça. O que é o reino? O reino tem um rei. Quem que é o centro desse reino? É Jesus. Então, em primeiro lugar, Jesus. E o reino tem valores. Quais que são os valores? São esses aqui. E a justiça, que justiça que é essa? Justiça do certo e errado? Não, essa justiça divina, que é amar os que te odeiam, que é perdoar aqueles que te fazem mal, abençoar os que te maldizem. É essa justiça que nós estamos querendo. Então, em primeiro lugar, o reino. Consequências, então, das bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, Jesus deixa claro que as consequências dessas virtudes estão fortemente relacionadas com promessas futuras. Então ele fala, herdarão, terão, está tudo no futuro. Então, ao enfatizar recompensas no reino do céu, nos céus, herdarão a terra, serão consolados, verão a Deus, etc. Jesus nos chama a viver com uma perspectiva eterna, lembrando-nos de que a verdadeira satisfação e felicidade são as coisas eternas que Deus preparou para nós na vida futura. Essas promessas das bem-aventuranças mostram que a felicidade verdadeira está vinculada a uma esperança futura e eterna, e não depende de condições terrenas. Essas perspectivas ajudam os cristãos a enfrentarem as dificuldades e sacrifícios da vida presente com a esperança da glória futura. Então, há um paradoxo entre felicidade e sofrimento. Então, felicidade em meio ao sofrimento. Jesus diz que são bem-aventuranças, bem-aventurados que sofrem perseguição, injúrias e calúnia. A verdadeira felicidade cristã não depende de circunstâncias favoráveis, mas de um relacionamento profundo com Deus e uma esperança eterna. A felicidade se baseia nas recompensas no céu.
Jesus promete recompensas eternas, galardão para aqueles que sofrem. O sofrimento, longe de ser um obstáculo, é transformado em uma oportunidade de acumular tesouros eternos. Por isso, a felicidade do Evangelho não depende de circunstâncias e coisas desse mundo, está fundamentada nas coisas eternas. Eu vou dizer uma coisa, se o teu coração não estiver lá, você pode estar certo, ele vai ser colocado nas coisas desse mundo. Verdade ou não? Não tem, Mateus, no próprio sermão, não tem como servir a dois senhores. Não tem. E aí ele termina dizendo: não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso no 24. No 25 tem uma conjunção, pois, no 25, essa conjunção, pois, está ligando o versículo 24 com 25. As pessoas não conectam. Então ele deixou claro, qual é a possibilidade de servir dois senhores? Servir a Deus e Mamão. Qual a possibilidade? Zero. Zero. Não existe, não é possível. Então, no 25, o que ele diz? Pois, portanto, por causa disso, não fique preocupado com comer, beber e vestir. Sabe o que significa? Que se você fica preocupado com as coisas mais básicas da vida, que é comer, beber e vestir, você já se colocou debaixo de Mamão. É isso que ele está dizendo. Aí ele dá o exemplo do passarinho. Olha o passarinho. Ele não planta, não colhe, ele não semeia, né? Ele não armazena. E Deus sustenta. Aí você pensa: ah, Massal, eu vou virar um passarinho agora, piu, 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 não vou fazer mais nada, ficar piando o dia inteiro? É isso que eu vou fazer? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: as pessoas não entenderam o que Jesus está dizendo. Eu vou traduzir uma linguagem mais simples. Ele está dizendo assim, eu vou exagerar um pouco, né? Que se um vagal, um boa-vida, como um passarinho, que não faz nada, é um folgadão, ele não planta, não trabalha, não faz nada, e também não vale nada esse passarinho. Deus sustenta esse passarinho. Aí ele diz o quê? Quanto mais vocês. Se Deus faz isso para um passarinho que não tem valor, que não faz nada, que é um vagal, que é um folgado, é um boa-vida, se ele faz isso para um passarinho, muito mais ele vai fazer por vocês. Vocês estão entendendo a ideia? E aí ele vai dizer o quê? Homens de pequena fé. Ele fala, Deus sabe. Se Deus sustenta esse passarinho e a erva do campo, quanto mais vocês. Aí chamam o quê? Homens de pequena fé. O que é isso? Primeiro problema, nós somos incrédulos. Nós não temos fé para acreditar que Deus nos sustenta. O princípio básico que Jesus está ensinando ali em Mateus 6 é que Deus nos sustenta. Então, ele fala lá depois, por que vocês estão preocupados com o que comer, beber e vestir? É os cara do mundo, é os gentios que pensam assim, é os gentios que buscam assim. Sabe o que ele está dizendo? Se você pensa que você precisa trabalhar para comer, beber e vestir, você está pensando igual aos caras do mundo. Então, se você perguntar para 10 pessoas, por que você trabalha?
que elas vão falar? Ué, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou beber? Isso é o gentios que pensam assim. Isso é o pessoal do mundo que pensa assim. É isso que Jesus está falando. Vocês têm que trabalhar, sim. Não é que você não precisa trabalhar. Você tem que trabalhar. E tem que dar o seu melhor. Você tem que ser o melhor. Mas não para comer, beber e vestir. O que você tem que fazer para trabalhar? Em primeiro lugar, é por causa de Cristo, é por causa do reino, é por causa dos princípios e valores do reino, por causa da sua justiça. Então ele diz, em primeiro lugar, é o reino e a sua justiça. Agora, se você trabalha porque você precisa pagar as contas, porque você precisa comer, você está pensando igual aos gentios, você não crê que Deus é capaz de sustentar, você está debaixo de Mamon. No fundo, não é isso que te coloca quando você pensa assim? Você ficou debaixo de Mamon e não tem como servir a dois senhores. Então você tem que conectar o 24 com todo esse 25 até o 33. Nós não entendemos ainda a profundidade disso. Então, sabe do que Jesus está chamando? De incrédulos e que vocês têm mentalidade mundana, porque vocês pensam igual às pessoas do mundo. Nós estamos precisando, viu, Manassés, fazer uma teologia de trabalho e fé. Porque a base da nossa fé e o trabalho é que o trabalho não está conectado com a fé. Parece que trabalhar não tem nada a ver com fé. Mas Jesus está dizendo o contrário. Que você tem que trabalhar sim, ele não está falando nada contra o trabalho, mas você tem que trabalhar em primeiro lugar por causa do reino e da sua justiça, por causa de Cristo, por causa dos valores do reino, que o reino, quando você fala do reino, você está falando de Cristo e dos seus valores. Amém? Olha o exemplo de Paulo e Silas. Paulo teve aquela visão do Espírito Santo falando, vão para Macedônia. Eles estavam indo para a Ásia e o Espírito falou, vocês vão para Macedônia. Aí eles vão lá para Macedônia, lá em Filipos. Começam a pregar o Evangelho. O que aconteceu lá? Eles quase foram mortos. Eles levaram varadas, eles apanharam varadas nas costas. E aí, diz lá, você vai lá no texto, eles foram colocados no cárcere interior. Quer dizer, era um cárcere que ficava lá no fundo da terra. Sabe o que significa isso? Lugar abafado, úmido. Naqueles banheiros não era suíte, não. A cela já era o quê? Você fazia cocô, xixi, tudo ali no mesmo lugar. Lugar fedido, imundo, abafado, úmido. E fora isso, eles foram amarrados num tronco. Gente, isso aí não era para eles ficarem descansando, não. O tronco era um instrumento de tortura para criar um incômodo, gerando cãibra e dor em você. Eles prendiam você num tronco de um jeito que você ficava totalmente, completamente desconfortável, sofrendo de estar amarrado naquele tronco. Era um instrumento de tortura. Agora imagina a cena. O Espírito Santo guiou eles. Olha, primeiro paradigma, a gente acha que tudo que o Espírito Santo nos guiar, que Deus nos guiar, só vai ser bênção. Que não vai ter problema.
Primeira coisa, eles estavam lá porque eles obedeceram à voz de Deus. E aí eles estão lá presos, com as costas assim rasgadas, saindo sangue, num lugar imundo, frio. Bom, se eu tivesse lá, eu acho que vocês não, né? Mas eu ia estar lá, Deus, estou aqui te servindo, olha o sacrifício que eu larguei tudo, larguei minha família, larguei meu emprego, larguei tudo para te servir. Eu ouvi a voz, aí o Senhor me manda aqui, olha onde é que eu estou. Senhor, isso não é justo. Eu estaria reclamando. Mas sabe o que eles fizeram? O que diz o texto? Eles começaram a adorar. Imagina a cena. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Deus. Estavam adorando a Deus. Vocês acreditam? Eles estavam adorando a Deus. Dizem que eles cantaram tão mal que deu um terremoto lá. Caíram as cadeias, abriram todas as portas. Gente, eles tinham uma outra mentalidade. Eles sabiam que eles estavam gerando coisas eternas. Eles não estavam olhando apenas o sofrimento, a dor, mas eles sabiam que através do sofrimento e da dor, eles estavam gerando tesouros lá no céu, que era um privilégio para eles. Lembra da história de Pedro e João, quando eles foram presos, foram chicoteados? Eles saíram contentes por sofrer por causa de Cristo. Por quê? Tesouros, recompensa eterna. Paulo e Silas, eles não viviam focado nas coisas terrenas. Eles sabiam que eles estavam gerando coisas eternas. Eles viviam, o coração deles não estava aqui, estava lá. E eles estavam adorando. Por quê? Por que você se adora? Você acha que uma adoração nessa hora é uma adoração ritualística, querendo impressionar alguém? Não tinha auditório, gente. Não tinha ninguém. Eles não estão querendo impressionar ninguém, a não ser a Deus. E ali, o que está no coração? Coração de alguém que ama a Deus, que sabe, tudo pertence a Ele. Olha, eu não sei, se eu levar uma varada nas costas, pá, e sair aquele sangue assim, fala assim, eu acho que eu não vou mais brincar de ser cristão, não dá certo não esse negócio. Eu não sei quantas varadas eu vou aguentar, mas com as coisas como está acontecendo no mundo, você percebe que o mundo está se levantando contra os cristãos? Não é o Brasil só, é o mundo. E não coloque a sua esperança em governo nenhum, porque homem nenhum na terra será o Salvador. Nosso Salvador é Jesus. A tua esperança e o que for acontecer, e nós aqui, pastores e líderes, vai se preparando, porque talvez vocês tenham que se preparar para ser preso mesmo. Ser preso. Fica pensando que vai ser sempre sombra e água fresca.
Talvez a gente vai ter que perder tudo, a nossa casa, nosso carro, a gente vai ser preso. E quando isso acontecer, eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Deus. Vamos adorar o Senhor, não importa o que acontecer. Por quê? Porque regozijai, exultai, porque grande, grande será. Deus vai te dar o privilégio. Isso não é sofrimento pelo sofrimento. Isso é honra, é glória, é privilégio que nós teremos. Tem que mudar a nossa mente. Eu vi irmãos, quando a coisa estava engrossando, eu vi gente famosa, conhecida, que estava falando: se continuar assim, eu vou mudar para o outro país, vou sair do Brasil. Quer dizer, grandes homens de Deus, pensando em fugir na hora que a coisa esquentar. Eu tinha um amigo que é pastor, eu falei para ele assim, ele falou: ah, Marçal, esse negócio está ruim demais, eu já estou planejando pegar minha família e mudar de país. Eu falei assim: fulano, você tem isso aqui, Deus te falou para você sair? Você está sendo guiado por Deus, você quer mesmo fugir da dificuldade? Ele falou: não, é porque, sabe, porque Deus não falou nada para ele. Se Deus falar para você, muda de país, tudo bem. Mas se você está querendo fugir, cuidado. Foi o que aconteceu com o Jonas, né? Estava tentando fugir a baleia, o peixe grande, engoliu ele. Então, irmãos, por que vai ter perseguição? Eu acho que eu vou só esse ponto aqui e vou acabar. Conflito do reino, da cultura do reino do mundo. Irmãos, são duas culturas: a cultura do reino e a cultura do mundo. Há um conflito com a cultura do mundo. O Evangelho de Jesus gera um conflito inevitável com os valores do mundo. Enquanto o mundo busca poder, riqueza, status e prazer, o reino de Deus valoriza a humildade, a justiça e o amor sacrificial. Esse conflito reflete a oposição entre dois sistemas de valores incompatíveis. Gente, não tem como compatibilizar a cultura do mundo e a cultura do reino. E o que a gente vê? Que a igreja está se secularizando. Os pastores estão dirigindo a igreja como se fosse empresa. Não que não se deva organizar, não que não se deva administrar, mas igreja não é empresa. E o que vai acontecendo? Quando você entra com uma mentalidade empresarial, você vai contaminando os valores espirituais. É sutil. E o mundo vai entrando sutilmente dentro da igreja. Loucura dos sábios, 1 Coríntios 1, 18 a 21. Paulo afirma que a sabedoria do mundo considera o quê? O evangelho uma loucura. O reino de Deus vai contra as normas do mundo. Os valores do reino é loucura para aqueles que se baseiam na sabedoria humana, na cultura do mundo. Né? Então, mundo e a cultura do reino são incompatíveis. Então, o que a gente diz? Que o evangelho é uma contracultura. A cultura do mundo é como um rio, e o evangelho, ele
sobe, ele vai contra esse rio. É como o salmão, né? Que ele vai subindo a correnteza. Então, o que acontece no Evangelho? As pessoas acham muito difícil ir contra essa correnteza. Então, vai meio que se amodando, vamos ajustando e vamos descendo. Então, irmãos, vamos parar por aqui hoje. Já falei bastante. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente continua. Amém? 9